Bom dia, meninas. Bom dia, Danilo. Como vocês estão? Espero que estejam bem, animados para mais uma aula de português, né? Para a gente dar início agora ao nosso quarto bimestre. Bom, na aula de hoje, nós vamos dar início, então, a mais um novo bimestre, né? Abordando aí o capítulo 10 do nosso livro 4, que fala sobre concordância nominal, tá? Acompanhem comigo direitinho o livro de vocês. Eu estou aí nas páginas 46 a 49. Bom, primeiro é necessário a gente entender o fenômeno da concordância na língua, né? Chamamos de concordância a uma relação de combinação que se dá entre as palavras de um enunciado, tá? E a concordância nominal, ela é relativa à combinação que ocorre entre os nomes de um enunciado. O que são nomes? A gente entende como nomes, primeiramente, a classe dos substantivos, adjetivos, numerais, artigos, pronomes. Então, temos aí classes de palavras de cunho nominal que, dentro de um enunciado, vão se relacionar, se flexionando em gênero e número, tudo bem? Para combinar entre si. Nessa concordância nominal, nós vamos ver que há dois tipos de palavras, como o nosso livro diz, né, que são fundamentais para a compreensão desse processo, que são os determinantes. A gente vai ver aqui, ó, quem são os determinantes. Os determinantes geralmente são o adjetivo, o artigo, o numeral, às vezes o pronome também, né? Os pronomes possessivos, demonstrativos, todo pronome que age aí como pronome adjetivo. A gente vai ver isso mais na frente. São os determinantes, são aquelas que especificam as palavras determinadas. Essas palavras determinadas geralmente são o substantivo ou um pronome pessoal, tá? Então, a gente vai ver que concordância é o processo morfossintático de adequar palavras determinantes em gênero. O que é gênero na língua, gente? Feminino e masculino, tá? E em número. O que é número? Singular e plural, com palavras determinadas, né? Então, esse processo considera a relação entre as palavras de acordo com a classe gramatical e também com a função sintática que exerce no contexto. Vejamos aqui, eu coloquei um trechozinho, né, do poema que aparece no início aí dessas páginas para vocês, só para a gente observar um pouquinho essa relação. O poema, então, a arte. Sim, a obra sai mais bela, numa forma ao trabalho rebelde. Verso, ônix, pedra, esmalte. Nada de falsas opressões, para caminhares direito, que tu calces, musa, um contorno estreito. Bom, vamos observar aqui a relação que ocorre entre algumas palavras? Vamos observar a relação que ocorre, por exemplo, entre obra, a e bela, tá? Entre falsas e opressões, certo? Entre coturno e estreito. Vejamos aqui, olha, que obra é um substantivo. É esse substantivo que nós chamamos de palavra determinada, tá? O substantivo é palavra determinada, como eu expliquei ainda há pouco. Ficou feia a letrinha, né, gente? Eu vou observar que os determinantes, quem são eles? Artigo, adjetivo, concordam em gênero e em número com o substantivo, que é a palavra determinada. Então, eu tenho aqui, ó, a flexionado no feminino singular para concordar com obra. Bela, adjetivo,
flexionado no feminino singular para concordar com obra. O mesmo acontece aqui, ó, com falsas opressões, né? Eu vejo aqui, olha, opressões, um substantivo, né? São as opressões, então o substantivo está no feminino plural, e falsas, um adjetivo que se flexiona em gênero feminino e em número plural para concordar com opressões. Então, o determinante, falsas, determinante aqui, ó, adjetivo, concorda em gênero e número com o substantivo, palavra determinada. A mesma coisa acontece com coturno estreito. Coturno é o nosso substantivo, palavra determinada, por um adjetivo estreito, né? Observem que o adjetivo está flexionado no masculino singular para concordar em gênero e número com o substantivo coturno. Tudo bem? Então, concordância nominal é isso. São as relações, as combinações que são estabelecidas entre os determinantes, artigo, numeral, adjetivo, pronome, tudo bem? E as palavras determinadas, geralmente o substantivo ou um pronome pessoal. Vejamos agora as regras de concordância nominal, né? Como a gente viu, a concordância ela tem um princípio geral. As palavras determinantes devem concordar com as palavras determinadas às quais se refere. Tudo bem? Então, se a palavra determinada está no masculino plural, o determinante também vai estar no masculino plural. É o que acontece com alunos universitários, né? Eu tenho aí alunos, palavra determinada é o substantivo, né? E universitários é o determinante, é o adjetivo, que está flexionado no masculino plural para concordar com alunos, tá? Bom, embora essa regra seja relativamente simples, né? Há orações mais complexas que requerem maior atenção. Vamos observar, por exemplo, o exemplo aqui, ó, retirado do último capítulo de Machado de Assis, do conto Último Capítulo de Machado de Assis. Vendidos os meus poucos livros, roupa de uso e um casebre que possuo em Catumbi, seja o produto empregado em sapatos e bolsas novas. Vamos observar aqui dois casos, né? Um que está marcado, outro que não está. O primeiro que não está marcado. Olha, aqui temos poucos. Poucos é um pronome indefinido, tá, gente? Poucos está aqui agindo como determinante desses substantivos. Livros, roupa de uso e um casebre, tá? Mas observem que poucos está aqui antes de livros, tudo bem? Está no masculino plural, concordando com livros, ou concordando com todos os núcleos, roupa de uso e um casebre que possuo em Catumbi, tá? Observem que o determinante aqui, ele vai poder concordar com o mais próximo ou com todos os núcleos. A gente vai ver isso mais na frente. É o que acontece aqui também, olha. Sapatos e botas novas. Observem aqui que novas está concordando com quem? É com sapatos e botas? Não, né? É só com botas. Por quê? Está no feminino plural. Botas são as botas e os sapatos. Eu vejo que esse adjetivo que está após os dois substantivos está concordando apenas com o mais próximo, tá legal? Mas poderia concordar com todos, com sapatos e botas. E ficaria sapatos e botas novos, tudo bem? Quando nós temos aí
substantivos de gêneros diferentes e queremos concordar com todos, o que vai prevalecer? Vai prevalecer o masculino plural, tá? Bom, vejamos aqui agora algumas regrinhas que eu separei, né, para a gente organizar o pensamento sobre o que nós já dissemos até aqui. Então, vimos nessa regra geral que toda palavra variável, o que é palavra variável? Artigo, numeral, pronome, adjetivo, tudo bem? Associada ao substantivo, deve ser flexionada para concordar com ele, com o substantivo, tá? Então, é o que nós estávamos vendo aqui até então. Essas palavras variáveis que se flexionam, elas são os determinantes, tá? E o substantivo é a palavra determinada. Vejam só, olha, o exemplo. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas. O que nós temos aqui? Olha, o substantivo obras. Tudo bem? Vejam que o pronome estas, o numeral 3, o adjetivo maravilhosas, o adjetivo esquecidas. Todo mundo está flexionado, né? Estão todos flexionados no feminino plural para concordar com obras, já que são as obras, né? É um substantivo feminino plural. Então, eu vejo que essas palavrinhas, o estas, pronome, concorda com obras. O 3, numeral, concorda com obras. Maravilhosas, adjetivo, concorda com obras, tá? Esquecidas também está concordando com obras. Então, é essa regrinha que a gente vê. Os determinantes concordam em gênero, nesse caso feminino, e em número, plural, tá? Com o substantivo obras. Agora, a gente vai observar que há casos que nos geram dúvidas, como, por exemplo, quando eu tenho um adjetivo para vários substantivos, tá? Nesse caso, o que nós vamos observar? A gente vai observar a posição do adjetivo. Esse adjetivo está antes ou depois dos substantivos? Vocês vão sempre se perguntar isso, ok? Vamos observar também a função sintática do adjetivo. Esse adjetivo, ele é um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito, certo? Então, para fazer a concordância do adjetivo com vários substantivos, a gente vai observar a posição antes ou depois dos substantivos, tá? Ou a função adjunto adnominal ou predicativo. Vejam só, a garota é educada. O que eu observo aqui? Olha, eu tenho o adjetivo educada, que se refere à garota, não é mesmo? Tudo bem? Observem que esse educada, nós já estudamos isso, né? Vem depois de um verbo de ligação, certo? Está dentro do predicado se referindo ao sujeito. Então, isso daqui é um predicativo do sujeito, tá? Só relembrando aí, né? Já que a gente tem que observar a função sintática. A garota educada está na sala. Agora vejam que educada é um adjetivo que se refere à garota, mas não está mais no predicado, mas sim está junto do substantivo especificando seu sentido. Olha, eu tenho sujeito, a garota educada, e eu tenho predicado, está na sala, né? Educada está junto do substantivo especificando seu sentido. É isso que nós chamamos de adjunto adnominal. Só para lembrar aí que nós temos que observar essas duas funções, adjunto adnominal e predicativo. E ainda observar a posição do adjetivo, antes ou depois dos substantivos,
tá? Vejamos aqui, olha, como que vai se dar essa regra? Quando eu tenho um único adjetivo depois, olha a posição, depois de vários substantivos, o que eu vou fazer? Eu vou observar, bom, esse adjetivo, ele é adjunto, adnominal ou predicativo? Se ele é adjunto, adnominal, o adjetivo pode concordar com o substantivo mais próximo ou com todos eles, tá? Então, eu tenho aqui, olha, adjetivo depois de vários substantivos. Sendo adjunto adnominal, concorda com o mais próximo ou com todos. Concordando com todos, tem que prevalecer o masculino plural, tá? No caso de substantivos de gêneros diferentes. Vejamos os exemplos. Meninos e meninas bonitas estavam alegres. Olhem, aqui nós temos o adjetivo bonitas, que está concordando em gênero e número com o substantivo mais próximo. Tudo bem? Meninas bonitas, tá? Olha, adjetivo pós-posto, né, vem depois dos substantivos e está na função de adjunto adnominal, tá? Tá junto do substantivo especificando o sentido. Eu posso concordar com o mais próximo, ou eu posso concordar com todos os substantivos, quando ele está depois dos substantivos, tá? Meninos e meninas bonitos estavam alegres. Esse bonitos agora se refere tanto a meninas quanto a meninos, tá legal? Quando um adjetivo se refere a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes e nós queremos dizer, né, que esse adjetivo se refere a todos esses substantivos, tem que prevalecer o masculino plural, ok? Quando o adjetivo que vem depois dos substantivos for predicativo do sujeito, né, a regrinha se dá de forma diferente. O adjetivo vem no plural concordando com todos os substantivos. Então, sempre que o adjetivo estiver depois dos substantivos e ele for predicativo, ele tem que concordar com todos os substantivos. Vejamos os exemplos. A tristeza e a raiva são prevenidas com muito amor. Então, o que eu vejo aqui? Olha, o verbo ser e o adjetivo prevenidas, né? Olha, a tristeza e a raiva são prevenidas. Verbo ser, verbo de ligação, depois dele eu tenho o predicativo do sujeito. Tá legal? Então, eu vejo que eu tenho um adjetivo na função de predicativo do sujeito que está depois dos substantivos. Nesse caso, tem que concordar com os dois, tá? Ficou o feminino plural porque é a tristeza e a raiva. Dois substantivos do gênero feminino. Nós temos aí feminino plural, ok? O amor e o carinho não são passageiros. Olha, a mesma coisa, olha. São verbo de ligação. Depois dele, nós temos um predicativo do sujeito, ok? Vejo que esse predicativo está depois dos substantivos amor e carinho. Nesse caso, tem que concordar com os dois. O amor e o carinho não são passageiros. Ficou masculino plural para concordar com os dois substantivos, tá? Agora, quando o adjetivo vem antes de vários substantivos, né?
as regrinhas também vão se dar de forma diferente. Mais uma vez, nós vamos observar a função sintática. Se esse adjetivo for adjunto adnominal, o que vai acontecer? Nós vamos ver que o adjetivo só pode concordar com o mais próximo. Desejamos pela eterna gratidão e amor, tá? Desejamos pelo eterno amor e gratidão. Então, o que eu observo aqui? Olha, eterna é adjunto adnominal, está antes dos substantivos gratidão e amor, e por ser adjunto adnominal e estar antes, só pode concordar com o mais próximo. Desejamos pelo eterno amor e gratidão. Agora, eterno está como adjunto adnominal, antes de amor e gratidão, concorda com o mais próximo amor, ficou no masculino singular, porque amor é um substantivo masculino singular, né? Agora, se esse adjetivo que vem antes de vários substantivos, ele for predicativo do sujeito, aí a coisa muda de lugar, né? O adjetivo vai poder concordar com o mais próximo ou com todos os substantivos. Então, temos aqui, ó, é cansativo o trabalho e a conquista. Nesse caso, concordando com o mais próximo, o trabalho, né? Observem que é predicativo, tá, gente? Olha aqui, ó. O trabalho e a conquista é sujeito, é cansativo, predicado, né? Olha aqui, ó, o verbo de ligação, a gente só tem aqui uma frase na ordem invertida, né? Na ordem inversa. Verbo de ligação, cansativo, predicativo do sujeito, que vem antes dos substantivos, tudo bem? Vindo antes, pode concordar com o mais próximo, ficou no masculino singular para concordar com o trabalho, né? Ou pode concordar com todos os substantivos. São cansativos, o trabalho e a conquista. Nesse caso, olha, concordou com os dois, né? Olha, ainda temos aqui verbo de ligação, cansativo, predicativo, né? Observem que o verbo de ligação acompanha, tá? Acompanha a flexão do predicativo. É cansativo e são cansativos, tá? Se eu escolho concordar esse predicativo que vem antes dos substantivos, se eu escolho concordar com todos, o verbo vai acompanhar direitinho aí essa flexão, ok? Bom, vejamos agora alguns casos especiais em que essa regrinha, né, da flexão dos determinantes para concordar com a palavra determinada não se dá assim de maneira tão óbvia, tão clara. O que são esses casos especiais? São casos de palavras que podem ter mais de uma classificação morfológica. Elas podem, às vezes, ser substantivo, ser advérbio, ser adjetivo, ser numeral, né? E somente o contexto vai dizer de fato o que elas são e o que nós devemos fazer com elas, tá? O primeiro caso é da palavra menos. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre essa palavra é que menos é uma palavra invariável, tá? Vai ficar sempre dessa única forma, ou seja, não existe menos, meno, tudo bem? Não existe, tá? Sendo o pronome indefinido, pedimos mais carne e menos pão, vai ficar menos sempre. Sendo o advérbio, indicando em menor quantidade, grau inferior, com menor intensidade, vai ficar menos também. As laranjas florescem menos esse ano. Sendo substantivo, também fica dessa única forma. Aquilo que tem menor importância, o mínimo, né? Isso é o menos. A menor coisa que lhe pode suceder, né? Com esse sentido. Sendo preposição, também. Todos entraram, menos os retardatários.
Então, menos vai ser sempre menos, tá? Vejamos aqui esse exemplo, também retirado aí da nossa página 57. Aqui estão regiões mais pobres, com menos alternativas e menos condições de carregar recursos. Nós vemos aqui que os substantivos alternativas e condições são substantivos que estão flexionados, né? São substantivos femininos e estão flexionados no plural. A palavra menos continua de uma única forma invariável, tá? Nós não podemos dizer menos alternativas, tá? Menos não existe na língua portuguesa. Existe sim, é claro, como uma variante da nossa norma padrão, né? Uma variante de cunho coloquial. Mas, de acordo com a nossa norma padrão e com a norma culta também, nós não temos essa forma menos, apenas menos, mesmo que esteja diante de substantivos femininos, tá? Então, são menos alternativas, menos condições, vai ser menos sempre. A palavra bastante, aí é interessante, gente, bastante, muito, caro, barato, todas essas palavras vão seguir aí a mesma regrinha. Essa palavra bastante, nós vamos observar o contexto. Se essa palavra ela for adjetivo, ela vai concordar em gênero e número com o substantivo. Se ela for advérbio, ela fica invariável, tá? E quando que a gente vai saber se é uma coisa ou se é outra? A gente vai observar a quem elas se referem, tá? Se referindo a um substantivo, ela só pode ser adjetivo, ok? E aí ela tem que se flexionar em gênero e número, ok? Olha, desconfiava também e com bastantes razões que não teria condições de atravessar mais uma semana naquele suplício. Então eu vejo aqui, olha, bastantes está flexionado no plural para concordar com razões, que também está no plural. Observem que razões é um substantivo, né? Então aí, nesse caso, esse adjetivo bastantes tem sentido o quê? De quantidade, né? Numeroso, abundante, tudo bem? Agora, como advérbio, vai ser invariável, como eu falei, vai ficar de uma única forma e vai estar se referindo a um verbo ou a um outro adjetivo e nunca a um substantivo. O museu possui, além de um excepcional acervo, serviços especiais, bastante extensos e completos. Observem que extensos e completos são adjetivos, tudo bem? Esse bastante está fazendo o que, gente? Intensificando. Sendo, então, palavra intensificadora, é advérbio e fica sempre de uma única forma, tá? Não se flexiona, não faz aí a flexão de plural, tá? Então, ficou bastante extensos. O mesmo seria com muito, né? Muito extensos. Lá em cima, olha, muitas razões. Segue a mesma lógica. A palavra meio ou meia, também a gente vai observar aí a quem elas se referem, né? Tendo sentido aí de quantidade, sendo numeral, indicando metade, a gente faz a flexão. Claro, fazendo flexão de acordo com o substantivo ao qual se refere. Olha aí, olha. Há 3 meses, daqueles valentes que havia meia hora ainda jogavam a vida nas trincheiras. Vejam que meia indica a quantidade, a metade da hora. Tudo bem? Então, eu tenho meia hora, porque é a metade da hora. Hora, substantivo feminino. Tudo bem? Então, meia se flexionou aqui, olha, no feminino para concordar em gênero com hora.
Estão emboscados, ocultos na capoeira e sabem que ainda não é meio-dia. Agora vejam que o meio aqui se refere à metade do dia. Como o dia é um substantivo masculino, então eu tenho aqui, né, meio flexionado no masculino, tá? Então indicando aí metade. Se for de uma palavra feminina, eu vou fazer a flexão de gênero. Se for de uma palavra masculina, eu também faço a flexão de gênero, porque está indicando metade. Então, pensando aí na expressão, né? Meio-dia e meia, é meio, metade do dia, e meia, mesmo que não esteja escrita a hora, mas fica subentendido que é metade da hora, né? Meio-dia e meia. No outro exemplo, Ângela, meio afastado, cosmeneava a oração favorita, a cobrir de bênçãos o querido aventureiro. Vejam agora que meio não indica quantidade, não indica metade, indica o quê? Um pouco, tudo bem? Toda vez que tiver esse sentido de um pouco, vai ser advérbio e aí é palavra invariável, tá bom? Então, meio afastada, um pouco afastada, tá? Por mais que afastada esteja flexionado aí no feminino, meio não vai acompanhar, não vai combinar, porque é advérbio, palavra invariável, tá? Tudo bem? A palavra possível, o adjetivo possível, quando está aí em expressões, o mais possível, os mais possíveis, tá? O que a gente vai observar? Que o possível ou possíveis vai concordar com o artigo, tá? Enquanto o adjetivo concorda com o substantivo. O objetivo de tais leis era tornar o mais difícil possível a obediência às prerrogativas em questão. Possível está no singular, concordando com o artigo, enquanto difícil está concordando com obediência, tá? Vejamos aqui esse exemplo aqui que fica mais claro. Nesse exemplo, o objetivo de tais leis era tornar o mais difíceis possível as desobediências às prerrogativas. O que eu vejo? Que o possível concorda com o artigo o e difíceis concorda com o substantivo desobediências. Tá legal? Toda vez que eu tiver essa expressão, o mais possível, os mais possíveis, a gente vai ver que tem um adjetivo no meio, né? Se referindo ao substantivo, e o possível acompanha a flexão do artigo. As expressões é necessário, é bom, é preciso, ou seja, verbo ser mais adjetivo. A gente vai observar se o sujeito do verbo ser, ele vem determinado, ou seja, se ele recebe aí um artigo, um pronome, um adjetivo, qualquer palavra que possa determinar, tá? Se tiver um determinante, essa expressão, verbo ser mais adjetivo, o adjetivo vai flexionar em gênero e número para concordar com o sujeito. Caso não tenha determinante, essa expressão fica invariável. Vejamos aqui, olha. É necessário força para resistir a todas as calúnias, mentiras e intrigas. Por que é necessário e não é necessária? Essa segunda forma aqui, ela está incorreta segundo a norma culta. Por quê? Porque força não tem determinante, né? Se fosse assim, ó, é necessária a força, né? Aqui, ó, a força é necessária para resistir a todas as calúnias, mentiras e intrigas, né? Observem que agora é a força. Então, esse azinho aqui age como determinante. Por isso que eu fiz a flexão
do adjetivo necessário, tá? Sem isso, sem um determinante, essa flexão, ela não é possível segundo a nossa norma culta. Então, é necessário força para resistir. Aqui, ok, porque força não tem determinante, tá? Se fosse, é necessária a força para resistir. Como determinante, nós faríamos a flexão como ocorreu aqui. Tudo bem, gente? Bom, o caso do adjetivo composto, agora, para a gente finalizar, o adjetivo composto, ele geralmente é formado por duas palavras, né? Geralmente não, sempre, por isso que ele é composto, certo? Nós vamos observar que a flexão dos adjetivos compostos vai se dar sempre no segundo elemento, tá? É o segundo elemento que se flexiona tanto em gênero quanto em número. Olha, vejam aí, num carnaval luso brasileiro, tinha perdido uma oportunidade histórica de dar prioridade a uma comunidade luso-brasileira. O luso continua da mesma forma, quem se flexiona é o brasileira, para concordar com comunidade, tá? Ó, brasileiro concordando com carnaval e aqui brasileira concordando com comunidade. Nos adjetivos compostos, somente o segundo elemento se flexiona em gênero e número, né? As tropas luso-brasileiras. Luso continua aqui invariável, brasileiras é que se flexiona para concordar em gênero e número com tropas. Tudo bem, gente? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? No próximo tempo, nós temos atividades e depois, na sequência, a nossa live. Eu vejo vocês já, tá legal? Um beijo, até daqui a pouco.